A paz do Senhor a todos, bem-vindos ao mesmo vídeo. E hoje na palavra eu queria falar sobre a respeito da educação dos filhos. Tem muitos pais que não entendem como é a educação dos filhos. São pessoas que ou não conhecem a palavra, ou existem traumas na vida dessas pessoas, sabe? Traumas na mente dela, sabe? Às vezes traumas de infância que elas não conseguem enxergar que elas têm. Elas reproduzem, existem consequências que elas reproduzem isso nos próprios filhos dela, e aí aquela pessoa, ela molda aquela pessoa para ser uma pessoa ímpia no mundo, prejudicando muitas pessoas em volta. Então eu queria falar a respeito disso, trazendo o Provérbios capítulo 22, no versículo 6, que diz assim: ensina a criança num caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Salomão, ele tinha, né, muita sabedoria, e uma das coisas que ele falou sabiamente foi sobre isso aí. Mas vamos aprofundar essa palavra aqui, né? Vamos lá na raiz dessa palavra aqui, né? Vou repetir aqui: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda que for velho não se desviará dele. Então a pessoa, muitas vezes, você vê a mãe ou o pai adverte o filho, mas fala um monte de palavrão. Quando ela fala um palavrão, um xingamento com um sentimento de raiva, ela já tá chamando demônios para ir na casa dela. E ela faz isso contra o próprio filho. Então vai adiantar alguma coisa? Se a criança fez alguma coisa que não deveria, a mãe vai lá e proíbe ela, mas faz isso xingando a criança. Ela já está chamando demônios para ir ali na vida daquela criança, na casa dela. Entende? Exige uma responsabilidade ali quando uma pessoa coloca uma criança nesse mundo. Essas pessoas, elas precisam enxergar a verdade, elas precisam conhecer a Deus antes de ter filhos. Porque como que chega nesse ponto, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, da mulher que proíbe a criança de fazer algo ali dentro de casa dela, e daí ela faz isso xingando a criança. Provavelmente essa criança já é filha de prostituição. Essa mulher, você acha que ela teve um namoro cristão da forma correta aos olhos de Deus, sem beijo, sem sexo durante o namoro, consagrou o relacionamento durante o namoro, e depois do casamento houve ligações de almas entre ela e o marido dela, e aí ela tem um filho. Você acha que uma pessoa assim vai, na hora de proibir a criança de fazer algo, vai fazer isso xingando a criança? Faz sentido isso? Se é uma pessoa serva de Deus, entende todo o contexto? Entende que como você enxerga o fruto, você conhece a árvore? Você olha uma situação dessa, onde é uma mãe xinga a criança de um monte de palavrão para proibir ela de fazer algo, você já consegue enxergar muito no passado de como essa mulher até na infância dela, pelo que ela deve ter passado na vida dela para chegar a esse tal ponto. O ímpio, ele provavelmente ele vai causar um dano grande para aquela criança ali, pro filho dele, porque se aquela criança é filho de prostituição, aquela criança, só Deus vai poder resgatar ela na dor. Ela vai ser buscada a ser, ou vai ser levada a passar pelo deserto e vai renascer em espírito, indo somente pela dor. Só a dor vai fazer essa criança na adolescência ou na fase adulta conhecer a Deus. Mas Deus, ele tem um plano para todos, né? Não importa quem seja, não importa se foi uma criança consagrada ao Senhor ou consagrada ao inimigo, Deus não muda os planos dele para cada um de nós. E Deus, ele vai dar a oportunidade, ele vai chamar essa criança em um momento na vida dele. Essa criança vai ter a oportunidade de escolher servir a Deus ou não. E se você não ajunta, você espalha. Se você não tá com Deus, você vai contra ele, né? Então, sobre a educação das crianças, né? Os pais, eles querem que a criança faça algo que eles não vivem muitas vezes, né? Vamos pegar aí a alimentação, por exemplo. Quer dar só fruta, legumes, verduras, só aquela alimentação saudável, e daí os pais vai lá e quer tomar refrigerante, quer fazer o que é errado, não vai adiantar, né? E aí aos poucos eles desistem que a criança não quer mais aquilo, vê os pais consumindo outra coisa ali, e daí ela quer fazer igual, e aí acabam desistindo, e aí a alimentação da criança vai por água abaixo, né? Então você tem que educar a criança pelo exemplo, você tem que viver aquilo que você quer ensinar aquela criança a fazer. Não adianta você querer que a criança faça outra coisa da qual você não vive. Não adianta você fazer escondido, sabe? Não adianta você fazer o que você não acha
que a criança não é o ideal para ela você fazer escondido, para ela não seguir o exemplo ali, não vai adiantar. Ela vai viver aquilo, ela vai ser moldada e lapidada pelos pais de acordo com como os pais vivem, sabe? Mesmo que tentam impor coisas ali, aquela criança ela vai fazer seguindo o exemplo. Ela aprende olhando o exemplo. Se você fala palavrão, se você no reino espiritual você está chamando demônios ali para sua casa, para sua vida, e daí a sua criança, seu filho, a sua filha já vai fazer isso na infância, já vai fazer isso na pré-adolescência, já com seus colegas, então com os amiguinhos dele lá, com as amiguinhas dela, já vai ser muito pior já fazer isso parte do vocabulário. Olhe como o inimigo vai estar atuando nas crianças, né? Tem pessoas que acham que criança não pode receber uma possessão, mas se seus pais já vivem tudo errado, já desde o namoro, e depois se casam da forma errada, eles já estão consagrando o relacionamento deles, já estão consagrando os futuros filhos dele, tudo a demônios. E aí você vai se surpreender de uma criança acabar até chegar ao ponto de receber possessão, porque a casa não fica vazia. Ou ela tem o Espírito Santo de Deus, ou ela tem demônios. Então, porque não existe um meio termo. Aquela pessoa que é cristã mais ou menos, sabe? Que vai na igreja e acha que ser cristão é só ir na igreja. Então, essa pessoa, na verdade, ela já tem demônios. Ela já não é uma pessoa cristã, já não é uma serva de Deus. Pessoa serva de Deus é aquela pessoa que crê em Cristo de verdade, é selado pelo Espírito Santo de Deus, recebe uma grande autoridade do nível do trono de Deus, acima de todas as trevas que existem no mundo inteiro, para pisar na serpente, no escorpião, que são as próprias trevas, e você se fortalece no caminho de Deus ali, de Jesus Cristo, para poder fortalecer as outras pessoas em sua volta, aproximar essas pessoas para perto de Deus. Quando essa pessoa, ela não se surpreenda, já vi muitos testemunhos já de pastores tirar demônios de crianças, sabe, manifestação em crianças. Não é brincadeira, o inimigo está fazendo de tudo que está ao alcance dele para acabar com a nossa vida, com a nossa família, e as pessoas estão brincando de fazer o que é certo e errado, e não estão servindo a Deus da forma correta. Na verdade, está se cumprindo aquela palavra que Deus fala na Bíblia, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então as pessoas, elas perecem de forma para dar a eternidade pro lago de fogo, elas vão ser condenadas pro lago de fogo por falta de conhecimento. Entendem a importância de você evangelizar, entendem a importância de você pregar o evangelho através do seu exemplo. Quando os pais são um exemplo ali para os filhos, eles estão evangelizando o próprio filho também. Mas eu não acredito assim, só se houver uma conversão ali, sabe? Por mais que aquela criança seja filho de prostituição ali, começa a crescer ali com 1, 2 anos de idade, e aí os pais se convertem, ainda dá para reverter essa situação e fazer aquela criança se tornar um servo do Senhor, uma serva do Senhor, entendem? Mas entendem como que é perigoso e como que é grave a situação de hoje em dia. Os pais, eles não compreendem a verdade, só querem consumir muitas vezes as coisas do mundo, vivem tudo errado, fazem o que é errado, transformam um ser humano que vai trazer muito mal ao mundo muitas vezes, e tudo porque não conhecem a verdade de Cristo, não quiserem entregar a vida a Cristo, né? Os pais devem ser exemplos para os filhos, e os ensinamentos, mesmo que essa criança cresça ali sendo guiada pelo pai, pela mãe, ele vai ter as suas provações, ele vai ter as suas aflições também, mas antes de tudo isso, os pais já devem moldar aquela criança e preparar para esses dias. Os pais, eles devem criar a criança para viver no mundo e não criar a criança para a vida deles. Tem pais que criam o filho para eles, e depois, quando chega a adversidade, as aflições, aquela criança sofre mais do que deveria, porque não foi preparada, não foi moldada pelos pais para viver esse mundo, mas ela foi criada para viver para os pais. Então você vê essa geração aí no trabalho, não aceitam correções do patrão, não aceitam chamar atenção, todo mundo se ofende com qualquer coisa. Aí nas igrejas estão pregando cada vez mais evangelhos que não confrontam o pecado. Aí se você prega o evangelho que confronta o pecado, você já é processado. É essa geração que vai se transformando, porque
O inimigo ele vai atuando tudo para prejudicar, entende? Percebe como que o inimigo atua dessa forma também? Fazendo com que os pais criem um filho de forma que seja aquela criança, eles criam como se fosse só para eles. Eles não preparam aquela criança para o mundo e daí aquela pessoa se torna uma pessoa que não aceita, fica uma pessoa muito sensível, vamos dizer assim, uma pessoa que não aceita uma divergência de ideias, sabe? E daí já fica ofendido, já quando cresce, quer processar, quer agredir, agride verbalmente, quer agredir fisicamente, e o inimigo faz isso tudo para ela não aceitar o evangelho. Porque o evangelho é correção. Então imagina uma pessoa dessa geração que foi criada pelos pais dessa forma, que não está preparado para o mundo. Aí essa pessoa, você acha que essa pessoa, quando escutar o evangelho, um evangelho genuíno de um pregador, você acha que aquela pessoa vai tentar enxergar suas falhas para melhorar, para servir a Deus? Então o inimigo ele atua de forma sorrateira. Essa é uma cilada sorrateira do inimigo. E você vê que o inimigo ele tem paciência e ele investe a longo prazo, né? Você vê que ele ele vai criando toda uma situação para uma geração futura ser uma geração incrédula, ser uma geração que não vai aceitar o evangelho. E hoje as pessoas, elas estranham, né, o evangelho. Tanto que você vê hoje em dia que pessoas, quando elas escutam o evangelho confrontador, elas estranham não ter aquele evangelho de coach, sabe? Aquele evangelho que vai amaciar o próprio ego, aquele evangelho que vai te envaidecer ali. Mas o evangelho, ele só é mais de 95% é confrontador, é para correção. Existem as bênçãos, existem as exortações, mas lembre que nós estamos revestidos de um corpo de corrupção. Deus, quando dá uma revelação, por exemplo, para um profeta, é sempre correção, é sempre para se corrigir, sempre para vigiar, sempre para interceder mediante a falhas de outros irmãos e irmãs em Cristo. Pouquíssimas vezes que são exortações, porque o ser humano, qualquer coisinha já se envaidece, qualquer coisinha já quer se achar melhor do que o outro, já voltando, né, sobre a educação dos pais deve ser pelo exemplo, vivendo pela palavra de Deus. Consagram seus filhos já durante o relacionamento do namoro, você consagra já o seu namoro, o seu futuro casamento, o seu relacionamento, os seus futuros filhos já servindo a Deus mediante a palavra de Deus. Os pais devem ser exemplo. E sim, aqui isso é válido ainda, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, é você viver o exemplo. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então você vê o poder dos pais de abençoar ou de amaldiçoar os próprios filhos. Eu vejo pessoas assim à minha volta, principalmente no trabalho que tem muitas pessoas. A pessoa, por exemplo, assim, ela vive fora da palavra de Deus, na prática ali, sabe? Quando surge um assunto de Deus, fala tudo bonito, mas na vivência, na prática ali do comportamento e do que fala ali no dia a dia, é fora da palavra de Deus. E daí você ouve a pessoa falando: o meu filho vive doente, minha filha vive doente, gastei não sei quanto no hospital, não sei o que. Aquela pessoa, ela vive fazendo o que é errado aos olhos de Deus. Tudo que aquela pessoa faz de errado na vida dela, por consequência, não vai só pra vida dela. Se ela tem um filho, se ela tem uma filha, aquilo ali vai cair tudo no filho dele, vai cair tudo na filha dele. Os pais, eles têm o poder de amaldiçoar e de abençoar os próprios filhos. Então, tudo que aquela pessoa lá, ela faz de errado, ela tá não só abrindo brecha pra ela, não tá não só abrindo legalidade pra ela. Como é que ela vai interceder pelo filho se aquela pessoa não conhece a verdade? Como é que aquela pessoa vai interceder pela filha se aquela pessoa não é conhecedora do evangelho? Ou ela, no caso, essa pessoa às vezes pode ouvir o evangelho, mas ela não aceita Deus na vida dela. Como é que ela vai evitar e vai proteger o filho se essa pessoa não conhece como proteger? Ela não aceita Deus, essa pessoa não aceita Deus na vida dela. Como é que ela vai proteger a saúde do filho? Sabe? Como é que os anjos vão acampar ao redor do filho daquela mãe, daquele pai, se aquela pessoa não teme a Deus? Porque os anjos acampam naqueles que o temem. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então entende que quando um pai, uma mãe vive fora da palavra de Deus, eles não amaldiçoam só a própria vida, mas eles amaldiçoam a vida dos próprios filhos também, sem achar que é isso, sabe? Porque aquela pessoa não conhece a verdade, como é que ela vai estar na proteção? A proteção, o escudo, ele vem mediante a fidelidade ao nosso Pai. E você vai, por consequência, você vai saber, então, se você vive a palavra de Deus, você vai conhecer a palavra de Deus, você vai saber como proteger os seus filhos e os seus familiares. Então, o ímpio tá na mão do inimigo ali, daí o filho não tem como ele proteger o filho, porque ele não conhece nem para se proteger, não vai ter como proteger o filho, é só pela misericórdia. Mas, se aquela pessoa está de pé,
se aquela pessoa está viva, são por causa de intercessores pelo mundo inteiro que Deus ergue, no mundo inteiro, o seu remanescente para interceder por todas as pessoas no mundo inteiro, que nós devemos orar por todas as pessoas no mundo inteiro. Então os intercessores é que mantêm essas pessoas vivas, essas pessoas que rejeitam a Deus a todo momento, a todo instante na vida delas, que se ela está de pé ali viva, é por causa de intercessores, de que ela nunca vai ver na vida dela. Então é essa palavra de Deus que eu queria trazer hoje. Saiba como abençoar o seu filho, servindo ao nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? A paz do Senhor a todos, até a próxima.